Bom dia, galera. Estou aqui gravando mais um vídeo para vocês. Começar a tentar pegar uns lugares diferentes, né, gente? Embora eu já falei que esse canal foi feito não para as imagens serem vistas, somente ouvido, né? Mas se por acaso, porventura, alguém queira ver alguma coisa, enfim, pelo menos não vai estar vendo sempre as mesmas paisagens, né? Tô aqui em outra praça diferente. Então é isso. Eu vou gravar hoje sobre a inegibilidade de vocês, pseudo-cristãos, neonazista, fascista, patriota. A inegibilidade de vocês para o reino dos céus, para o céu. O vídeo anterior eu gravei sobre a inegibilidade do seu sistema, da sua filosofia para a terra, né? Para as coisas desse mundo que não... o que vocês fazem é de curto prazo, não chega nem a ser de médio, muito menos de longo prazo. Serve só para fazer uma arruaça, só para fazer baderna, mas não constrói nada, só destrói, nada de útil para a sociedade. Inclusive vocês. Vocês não são úteis para a sociedade. Vocês são inelegíveis, vocês numa eleição, vamos dizer assim, vocês não ganhariam um voto de esse tipo de gente, esse tipo de pessoa é útil para a humanidade, é útil para a sociedade. Existe uma inutilidade de vocês. Embora vocês usem uma capa, um verniz de que são úteis, mas vocês são inúteis. O que vocês produzem, na verdade, é uma improdução, não é uma produção. O que vocês produzem é uma contraprodução. Vocês também são inelegíveis para habitar o planeta Terra mesmo. Essa é a verdade. E eu digo o sistema de vocês, tá? A filosofia de vocês, o comportamento de vocês, os pensamentos de vocês é inelegível para habitar esse planeta Terra. Aqui não produz nada de bom, só produz uma contraprodução. E hoje então é sobre isso, sobre a inegibilidade de vocês para o reino dos céus. Vocês que são filhos do iníquo, que estão aí matando, roubando e destruindo vidas, igual vocês fizeram com a minha, e usando uma capa, um verniz de bons cristãos, de que vai na igreja, de que tem uma religião, de que acredita em Deus, de que é um homem ou uma mulher de respeito, que trabalha, que tem a sua filosofia religiosa. Parece lindo, né? Só para inglês ver, inglês ouvir. Porque na prática mesmo, o que vocês produzem é só terror, é só destruição, morte, roubo, só contraprodução. Nada de útil, realmente efetivo para a sociedade. Lógico, no meio de vocês existem os empresários e os grandes empresários que eles estão defendendo, gente, simplesmente o que é o dinheiro deles, só isso, não estão defendendo vocês. Agora o gado, vocês que são pobres e até mesmo classe média, que estão aí nesse movimento de destruição, que avassalou o Brasil, destruiu vidas de pessoas, causou morte de muitas pessoas, assassinatos, devido a pessoa achar que você não pensa igual, ela merece morrer. Fisicamente, né? Vocês não têm exatamente o que defender, né? A não ser defender a lavagem cerebral que foi feita em vocês. Só isso. E muitos de vocês são pagos para isso, né? Então não fique pensando vocês, gente, que vocês vão aí... Aconteceu tudo que aconteceu. Vocês foram responsáveis pela morte de muitas pessoas. Eu falei num vídeo anterior aí, uns vídeos anteriores. Um homem de Deus, realmente de Deus,
Não é Zé Povinho, filho da iniquidade, se passando por filho de Deus que nem vocês, não. Homem de Deus mesmo. Pregador internacional, trilingue, morou em diversos países da África, do continente americano. Ele me falava que eu era amigo achegado dele. Ele falava, você é meu achegado. Eu falava, tem aquela parte da Bíblia, né, que fala que um amigo achegado é melhor do que um irmão. Ele você é meu achegado. Um homem de Deus, por causa dessa política, por causa dessas fake news de vacina e etc. O cara morreu. Morreu de Covid. Deixou um filhinho de 1 mês de idade. Ele viu o filho. Ele mal viu o filho e já se internou. Aí passou 40 dias na UTI entubado. Ele tinha acabado de abrir o ministério dele. Amiguíssimo meu. E infelizmente ele veio a falecer depois de 40 dias entubado. Graças a essa política de fake news de vocês, do inferno, que vocês seguem, que vocês adoram. E ele veio a falecer, né? Aí ficou o garotinho órfão. Nunca vai ver o pai pelos vídeos do pai, pelas fotos. Vocês causaram a ruína de famílias, a ruína de pessoas, a ruína de ministérios. Não toque nos meus ungidos, não toque nas meninas dos meus olhos. Vocês tocaram, vocês estão achando que vai ficar por isso mesmo. O homem não, o homem vocês podem fazer e acontecer, mas se você mexer com Deus é completamente diferente. Vocês causaram a ruína, gente, de ministérios, a ruína de homens de Deus. A Bíblia fala, maldito é ai daquele que fizer os meus pequeninos tropeçar. Quantas pessoas vocês aí serviram de pedra de tropeço, implantando uma ideologia? Igrejas. Tem uma igreja aí que as pessoas, né? Eu não vou falar o nome, mas enfim. Todo ano sai aí as recomendações da igreja. A igreja nunca fez isso. Primeira vez na história que ela recomenda que se vote em tal candidato. Nunca deu certo envolver política com religião. Primeira vez na história, saiu na ata de todo ano, ela divulga uma vez por ano o que é recomendado os irmãos daquela igreja fazer ou não durante aquele período de ano até sair a próxima ata. Eu não sei se a palavra é ata, mas é um negócio que sai uma vez por ano de recomendação, que a igreja recomenda, que a igreja não recomenda, até sair a próxima daqui a um ano. Primeira vez na história, recomendou que tinha que votar naquele candidato, que é o candidato fascista de vocês. A outra igreja tocou numa coisa santa, numa coisa sagrada, que o irmão, uma igreja de tradição aqui no Brasil. Isso veio da parte da diretoria. Que os irmãos que não votassem naquele candidato não era nem para tomar Santa Ceia porque estava em pecado. A Santa Ceia, o corpo e o sangue de Cristo, personificado ali, né? No vinho, no suco de uva, né? Que vocês bebem. Que o certo é tomar vinho mesmo, mas bebe-se suco de uva. Mas de qualquer maneira, o vinho ou o suco de uva e o pão que vocês bebem personifica, né, o corpo e o sangue de Cristo, uma coisa tão sagrada, tão santa para os cristãos. O cara tocou nisso, meu. Os caras da religião de vocês, os pastores do sistema, pastores lixo do sistema, trabalhando para o filho da iniquidade e falando que trabalha para Deus, tocou numa coisa tão santa, numa coisa tão sagrada, tão pura, tão importante para os cristãos, que é a Santa Ceia. Como que um líder religioso fala uma bobagem dessa, induz pessoas a cometer o erro, induz pessoas ao tropeço? E principalmente ele não tinha o direito de pregar uma nova doutrina, um novo ensinamento, e muito menos de passar uma nova ordenança, uma nova lei.
instituir uma nova lei na hora da Santa Ceia. O único que pode fazer isso é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Colocar leis, tirar leis, mudar leis espirituais. Quem muda, quem institui ou até mesmo quem retira, que aquela lei deixa de ser praticada, o único que pode fazer isso é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O homem não pode fazer isso, o homem não tem autoridade. Não foi dada autoridade a nenhum homem sobre a face do planeta Terra de instituir, modificar a lei. Inclusive está escrito lá, ai daquele que acrescentar ou que diminuir uma vírgula em todas essas escrituras. E um líder de vocês, de uma igreja completamente tradicional aqui do Brasil, que eu não vou citar o nome, mas vocês sabem quem é do meio evangélico sabe do que eu estou falando. Uma foi essa igreja que falou que era recomendado que se votasse nesse cara. A outra igreja, os líderes dessa outra igreja botando político em cima do púlpito, cantando musiquinha, cantando jingle em cima de púlpito. Até agora tá passando helicóptero por causa do incêndio no forró do Zé Bedeu. Esse jornalista tá sem ter o que fazer, né? Gastar dinheiro com esse gasolina, com combustível de helicóptero, rodando para cobrir o incêndio de um botequinho desse tamanho. Sim. É que aqui, gente, na minha região, qualquer coisinha chove de helicóptero. É 4, 5, 7, 8 helicópteros. Aí vem da Band, eu já até sei qual helicóptero que é qual. Da Record é um prateado, da Band, da Globo é um cinza, da Band é um outro. Aí enfim. É que aqui é do ladinho, né? Aqui, assim, em matéria de... É do lado das emissoras de televisão. Então, e aí... A quem não viu, acompanha no short, tá? Depois eu vou postar que eu fui lá ver que era aquele incêndio. Aí o cara falou, no forró do Zebedeu. Eu falei, no forró do Zebedeu? Ah, tá. Aí só que eu vou postar nos shorts, depois você vê lá nos shorts. Então, e como, gente? Como que vocês, um líder de vocês, muda a lei, institui uma lei, e aquilo foi uma ordenança da igreja, não foi uma coisa assim de boca para fora, não foi um modo de falar, foi o jeito da pessoa falar, não foi uma ordem expressa, dada por um dos fundadores, dos presidentes, eu não sei como que pode dizer lá, acho que é presidentes, né, da diretoria, um dos diretores da igreja, tradicional aqui do Brasil. Quem não votasse no candidato neonazista fascista, pseudo-cristão patriota de vocês, representante do iníquo, praticador de toda a sorte de iniquidade, não era para tomar a Santa Ceia, porque ele não precisava nem perguntar, que ele já estava dando a ordenança. Votou, você está autorizado. Votou no candidato filho do iníquo, praticador de toda sorte de iniquidade, representante da iniquidade na terra, neonazista, fascista, pseudo-cristão patriota de vocês, votou nele. Automaticamente não importa o seu pecado, não importa a sua consciência, porque cada um que julgue a si mesmo. Não é o presidente que tem que julgar você e dizer que se você pode ou não tomar a Santa Ceia. Não é ele que tem que instituir uma nova lei. Cada um que julga a si mesmo. Não importa o seu pecado. Você pode ter estuprado ali, você pode ter indo na igreja e você foi trair sua esposa. Você traiu a sua esposa com a outra, porque tá na moda, né, gente? Vamos falar a verdade, né? O povo da igreja tá pior do que povo de macumba, e eu conheço gente de macumba. Gente de macumba não trai a esposa assim porque os guia não deixam. Eles quebram as pernas. Eu tô falando literalmente mesmo. Vocês estão achando que na macumba, no satanismo, na quimbanda é bagunça? É bagunçado? É oba-oba, que nem nessas igrejas aí, carnais de vocês,
Que nem nessas igrejas aí que vocês praticam aquilo que o pai da iniquidade ensinou para vocês praticar. Vocês estão achando que na macumba, na quimbanda, na umbanda e no satanismo, o negócio é bagunçado que nem é nas igrejas? Eu conheço sacerdote de quimbanda luciferiana. Quimbanda luciferiana. O cara tem mais moral e mais ética do que muito pastor. Muito pastor. Muito crentinho, muita crentinha do fiofó quente que tem por aí. Homem de uma mulher. Por isso que eu falo, gente, naquele dia vai ter tanta surpresa. Quem vocês achavam que ia estar lá de pé junto, você jurava vai estar no quinto dos infernos. Quem vocês achavam que não ia estar, vai estar. Só Deus pode julgar, né? Mas essa é uma pregação que toda a igreja prega. Naquele dia vai ter muita surpresa. O cara é muito mais filho de Deus do que vocês. Crentinhos e crentinhas do fiofó quente. Um bando de prostituta gospel que tá na moda agora. E prostituto gospel também. Marido de uma mulher só. Fiel à mulher. E outra coisa, os guia não deixa. Os guia lá da bruxaria, da magia negra, não deixa bagunça, não deixa virar bagunça, não deixa virar oba-oba igual nessas igrejas aí de vocês, não. Fez coisa errada, o próprio guia joga o cara debaixo do caminhão, que nem jogou, e depois ele ainda fala, foi eu mesmo que fiz. O próprio guia lá fala, você fez coisa errada, eu te joguei debaixo do caminhão, quebrei suas duas pernas. Só que Deus não é desse jeito, né? Se Deus quebrasse as duas pernas de vocês cada vez que vocês fizessem coisa errada, vocês não teriam mais perna. Porque o tanto que crente erra. Só que vocês estão achando que Deus é trouxa, né? Porque Deus não faz um negócio imediatamente, sumariamente ali, pá, que nem é na macumba. Fez coisa errada, o guia vai lá e corrige. O guia. Ele já corrige ali na hora. Deus não corrige na hora, ele vai corrigindo. Ele vai orientando, porque você tem um livre-arbítrio. Apesar de tudo, você tem o direito de errar, sabia? Você tem o direito de errar. Só que você também vai colher pelo seu erro. Não é porque você tem o direito de errar, você tem o direito de pecar. Mas não é porque você tem o direito de pecar, o direito de errar, que Deus não vai cobrar de você, não. Existe a lei da semeadura. Existe a lei da semeadura. Então, gente, aí o cara pegou e falou isso, cara. Vocês não pode. Se votou no tal candidato, você automaticamente pode tomar a ceia. Não importa o seu pecado, se você traiu sua esposa, se você cometeu uma injustiça, não importa, nada mais importa. Se você votou naquele candidato, você está autorizado a tomar a Santa Ceia. Que de santa não tem nada nessas igrejas. Não tem nada de Santa Ceia nessas igrejas, não. Desses pastores imundos do sistema, imundos. E agora, se você não votar no candidato deles, automaticamente você pode ser o melhor cristão. Você pode ser o melhor filho de Deus, a melhor filha de Deus, a melhor serva de Deus, o melhor servo de Deus, cheio de boas obras, temente a Deus, vai na igreja, faz tudo certinho. Mas se você não votou no candidato representante da iniquidade no mundo, aqui no Brasil, nessa nossa terra aqui, se você não votou, você automaticamente está cortado de participar do corpo e do sangue de Cristo. Agora me fala uma coisa. Você acha que pessoas igual a essa, líderes nojentos, igual a esses líderes de vocês, asquerosos, sujos, imundos, que teve a capacidade de tocar numa coisa tão sagrada, tão santa, você acha que essas pessoas são elegíveis para o reino dos céus? Você acha que pessoas assim, você acha que vocês que estão praticando tanta pecado, estão praticando tanta abominação,
né? Mudando a lei de Deus. Vocês tocaram numa coisa santa, mudou ali a lei. A lei do... A única coisa que impede uma pessoa de receber a Santa Comunhão, né? Usando o linguajar católico, ou a Santa Ceia, o linguajar evangélico, é a própria consciência da pessoa e ela ter aceitado a Cristo. Ela aceitou a Cristo e a consciência dela não reprime ela toma. Só que também, se ela estiver em pecado, toma para a própria condenação, né? A Bíblia explica. Mas vocês mudaram a lei de Deus, de uma coisa tão sagrada ali, pelo menos nessa igreja ali. Agora eu pergunto, vocês são elegíveis? Vocês destruíram o ministério de pessoas, destruíram vidas de santos homens de Deus, de santas mulheres de Deus, de servos de Deus, servas de Deus que vocês perseguiram. Vocês destruíram. Gente, quantos ministérios vocês destruíram? Ai daqueles que fizeram meus pequeninos tropeçar. Vocês destruíram ministérios de homens de Deus. Levaram outros à morte, que nem vocês levaram meu amigo, mais achegado do que um irmão. Estava tão feliz que ele abriu o ministério dele. Ele sofreu muito na outra igreja. Ele era pregador internacional, né? E várias vezes ele deixavam ele passando fome, entre aspas, em outro país. O povo aqui comendo arroz, feijão, esses pastores lixo daqui, de vocês. E ele lá, com filhas, ele tinha 2 meninas, esposa, e tendo que pagar aluguel do imóvel em outro país, que era o aluguel da igreja. A igreja simplesmente não mandava o dinheiro, a igreja com o bolso cheio de dinheiro, com bolso, com fiofó gospel deles, cheio de dinheiro, fiofó pseudo gospel. E ali eles não mandavam o dinheiro, o cara com 3 bocas para alimentar fora dele, mulher, 2 filhas, mais o aluguel da igreja, e a igreja aqui com o bolso cheio de dinheiro. E ele tinha que se virar para tirar do bolso dele para pagar, porque o dono a casa de aluguel lá no outro país ficava cobrando ele, né? O dono do imóvel. E ele tinha que tirar do bolso dele aluguel caro, tirar do bolso dele para comer. E ele contava para mim o testemunho dele de que às vezes ele ficava 3 meses sem a igreja mandar dinheiro para ele. Sabe? E aí ele foi se desgostando, ele amava aquela igreja, mas ele resolveu montar o ministério dele próprio. E ele estava tão feliz que ele tinha montado o ministério dele próprio, né? Ele tinha acabado de montar o ministério dele próprio, morreu por causa de fake news de vocês. Agora me fala uma coisa, vocês são elegíveis? Vocês não pregam nem pro vizinho que está na frente da residência de vocês? Vocês não têm capacidade de... Tá vendo essa rua aqui, ó? A casa de vocês está aqui. Vocês não têm capacidade de atravessar a rua e pregar para o vizinho que mora na sua frente. Quanto mais ir para outro, lá para a África, lá para outros lugares aí do mundo afora, outra cultura, outro alimento, outro clima, pregar o evangelho. Então, gente, quantas vidas vocês nos destruíram, quanta arruaça vocês não causou, quanto prejuízo vocês, quanto dano, quanto prejuízo vocês não causaram para o reino de Deus. Vocês estão achando que Deus vai deixar isso em vão? Quanto prejuízo vocês não causaram para o reino de Deus e para os verdadeiros servos de Deus? Vocês arruaceiros, pseudo-evangélicos, pseudo-cristãos, terroristas. Não pense que isso vai passar em branco, não. Vocês não são elegíveis para o reino dos céus. Sou eu que estou condenando vocês? Não. Quem sou eu para condenar alguém? Eu não sou ninguém para mudar a lei de Deus. Eu não sou ninguém para condenar ninguém. E nem vocês, é ninguém. E nem ninguém, nem ninguém, é ninguém, né? Nem ninguém, nenhuma pessoa é ninguém para mudar a lei de Deus, para condenar os outros. Só que assim, eu falo sobre a própria atitude de vocês.
que a própria atitude de vocês dá mau testemunho contra vocês, e a própria atitude de vocês, ela já dá base para a gente ter uma ideia do que vai acontecer com vocês. Vocês não são elegíveis para o reino dos céus, não. Vocês matam, roubam, destroem, mentem. Com essa fake news que eu já falei, fake news é o falso testemunho, é a mentira, só que escrita. Na cultura bíblica, cultura judaica e a nossa cultura cristã, a escritura é muito importante, tanto quanto a palavra falada. Então você mentir ou verbalizando ou mentir escrevendo é a mesma coisa. Fake news é falso testemunho contra seu irmão de qualquer maneira. E falso testemunho é um dos pecados que Deus detesta. Porque de primícia, presume-se que a testemunha está ali para contar a verdade. Agora, uma pessoa que se prontifica a testemunhar contando a mentira, Deus detesta isso. Vocês matam, roubam, destroem, contam falso testemunho, mentem. Vocês não são elegíveis para o reino dos céus de jeito nenhum. Assim como o seu líder não é elegível nem mesmo para representar a população sobre a face da terra, politicamente falando, vocês não são elegíveis de maneira nenhuma para habitar. Estou falando da atitude de vocês, da testemunho contra vocês mesmos, para vocês habitar o céu. Vocês são inelegíveis por toda a eternidade. Inelegíveis para o reino dos céus por toda a eternidade. Que as próprias atitudes de vocês dão testemunho contra vocês mesmos. Não é o que vocês falam sobre vocês mesmos, mas as atitudes de vocês que falam contra vocês mesmos. Então é isso, gente. Vou parar por aqui. Eu poderia falar muito mais, que nem eu fazia nos outros vídeos. Meus vídeos duravam 1 hora, 1h10, 1h15, 1h20. Mas eu vou tentar diminuir ao máximo. E devolvo o meu dinheiro. Devolvo o que vocês me roubaram, devolvo o que vocês me forçaram a perder. Porque no céu, no reino dos céus vai ficar de fora os ladrões, as ladras, os homicidas, os assassinos, os mentirosos e as mentirosas. Vocês que se dizem cristãos, vocês me roubaram. Hoje em dia eu virei morador de rua graças a vocês. Vocês destruíram a minha vida, assim como vocês destruíram de muitas outras pessoas. Não pense que vocês são elegíveis para o reino dos céus, não. Não pense que isso vai passar em branco aos olhos de Deus, não, tá? Vidas que vocês mataram, vida que vocês destruíram, ministérios que vocês destruíram. Quanto dolo, quanto prejuízo vocês causaram ao reino dos céus. Isso não vai ficar em vão perante a justiça de Deus, não, tá? Devolvo o que vocês me roubaram, o que vocês me forçaram a perder. Porque no reino dos céus não vai entrar, vai ficar de fora. A sua parte é no lago de fogo e enxofre que arde continuamente e o seu bicho não morre. Quem for lançado lá vai perder a imagem de Deus, essa configuração. 2 olhos, um nariz, uma boca abaixo do nariz, essa configuração que é a imagem de Deus. Deus vai desfigurar vocês que eu falo, quem for condenado, porque Ele não vai jogar sua própria imagem no fogo do inferno. E vocês vão ter uma nova configuração de bicho, não mais a imagem de Deus. Ali o fogo não se apaga e o seu bicho nunca morre. Devolvam o que vocês me roubaram, porque no céu, no reino dos céus, para você ser elegível, para pelo menos você ser candidato a tentar entrar, pelo menos para você ser candidato, para tentar galgar ali, você conseguir entrar, ser eleito, para você ser um eleito do Senhor, os eleitos do Senhor, que vai herdar o reino dos céus, não pode ser mentirosos nem mentirosas, muito menos ladrões e ladras e roubadores, igual vocês me roubaram. E existe uma lei que eu já falei aqui, que foi instituída no Novo Testamento. Se você roubou e defraudou o seu irmão conscientemente, igual vocês fizeram comigo, vocês têm que me restituir 4 vezes mais do que vocês me roubaram. Foi assim com Zaqueu. Então é isso, fiquem com Deus. Nossa, Jesus. Eu tento fazer um vídeo mais curto, mas
Eu vou falando, é só Jesus na causa. Então Deus abençoe, tá? Fiquem na paz, quem é da paz, quem é de Deus. Quem tá no erro, quem tá no engano, que se conserte, que se arrependa. E arrependa em atitude, não só em palavras. Arrependa-se em atitude. Vocês estão com o fiofózinho gospel, pseudo gospel de vocês cheio de dinheiro. Cheinho de dinheiro. Para vocês tá facinho vocês me devolver, que para mim é muita coisa, mas para vocês é pouco. Mas é o dinheirinho da minha vida que vocês roubaram. Vocês estão com o fiofó pseudo gospel de vocês cheinho de dinheiro. Devolva o que vocês me roubaram. E se arrependa, não só em palavras, mas em atitudes. Para pelo menos vocês serem elegíveis para tentar entrar no reino dos céus. Que vocês estão atualmente completamente inelegíveis. Nem mesmo tentar entrar vocês podem. É isso. Bom dia. Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo fale no coração de todos.